Em geral, a televisão brasileira não tem uma regulamentação muito adequada em relação aos conteúdos de gênero e sexualidade. Você pode observar em programas de TV, mesmo os programas infantis, né, voltados para o público infantil, ou mesmo as propagandas ou os programas de entretenimento, eles abordam essa questão de gênero e de sexualidade de forma muitas vezes discriminatória. Apesar de você observar alguns movimentos hoje, especialmente nas novelas, trazendo algumas temáticas, como por exemplo a questão da homofobia, a questão da transfobia, enfim, mas ainda assim a gente tem muito a avançar ainda em termos de TV brasileira, que em geral fornece programas de péssima qualidade, eu diria, em relação a essas questões, porque transmite conteúdos altamente preconceituosos em relação às mulheres, em especial, em relação às classes sociais menos favorecidas, em relação também aos negros e negras. Enfim, há uma série de problemas que a gente observa e que não está sendo discutido devidamente hoje em dia. A TV, assim como qualquer outro artefato cultural, sempre vai ensinar alguma coisa para as pessoas, né? Então, a gente trabalha com a perspectiva das pedagogias culturais, e isso significa dizer que todo e qualquer artefato cultural, ele promove algum tipo de conhecimento, mesmo que seja um conhecimento altamente preconceituoso. Então, nesse sentido, é importante a gente pensar que a TV ela é uma concessão pública, então ela devia ter mais responsabilidade, especialmente as pessoas responsáveis pela programação deveriam ter mais cuidado com aquilo que veiculam, né? Seja através da propaganda, seja através dos seus programas de entretenimento, etc. Essas temáticas de gênero e sexualidade precisam ser estudadas e conhecidas. Então, por exemplo, aquelas pessoas que fazem a TV brasileira, elas precisariam se cercar de profissionais competentes nesta área que vissem também a importância de você poder discutir essas temáticas de forma mais aprofundada e de forma mais respeitosa, não colocando, por exemplo, as mulheres como um mero objeto para venda de determinados produtos, ou então as mulheres sendo colocadas sempre num lugar secundário e discriminatório, portanto. Então, a sexualidade também, ela precisa ser vista dentro das suas múltiplas possibilidades e não apenas uma identidade sexual A ou B e, consequentemente, gerando aí a homofobia, a transfobia e qualquer outro tipo de preconceito. Então, a responsabilidade da TV é uma responsabilidade muito importante de educar as pessoas, não só as crianças, mas também nós adultos e nas mais variadas funções que tenhamos, nós precisamos nos inteirar sobre essas temáticas. Tem um programa ou outro, alguns canais fechados, por exemplo, apresentam ótimos programas de qualidade em relação a essas temáticas. Por exemplo, a temática das famílias homoafetivas, né, que é de extrema importância você discutir isso hoje, mas, em geral, os programas, assim, dos canais abertos, eles estão ainda trabalhando numa perspectiva altamente preconceituosa. Casualmente, eu estou analisando uma dissertação de mestrado agora, que vai ser defendida amanhã, e justamente fala sobre um determinado programa de TV, desses de entretenimento, e como ele disponibiliza os corpos femininos de uma maneira absurdamente preconceituosa. Tem uma influência porque as crianças e os adultos aprendem determinados modos de ser e modos de sentir a partir daquilo que eles veem na TV. E a TV brasileira, ela tem muita importância nos lares porque a gente observa que no Brasil a gente tem um índice que talvez seja o maior do mundo em termos de assistência, tempo de assistência na TV, né? As crianças, elas assistem muitas horas de televisão. Então, os pais muitas vezes não têm condição de ficar controlando isso, porque não existe mesmo um controle. Então, é muito importante que a gente faça uma grande discussão com as pessoas que promovem
esses programas, enfim, para que haja uma qualidade maior nesses programas, especialmente em relação a essas temáticas, porque as crianças aprendem vendo e ouvindo determinadas representações de gênero, determinadas representações de sexualidade. Então, quando um programa visualiza a mulher ou visualiza o homossexual ou a lésbica de uma forma pejorativa, as crianças aprendem que é isso mesmo, que elas têm o direito de desrespeitar o outro, porque elas olham esse tipo de comportamento e acham que é natural. E muitas vezes a gente vai formando os nossos conceitos e os nossos preconceitos a partir desses artefatos que aí estão. Eu trabalho com o conceito de pedofilização como prática social contemporânea. Esse conceito eu tento desdobrá-lo em 3 eixos. O primeiro deles é essa ideia contraditória que existe na nossa sociedade, que ao mesmo tempo em que você cria leis para proteger as crianças e adolescentes, você disponibiliza esses corpos adolescentes e infantis, especialmente os corpos femininos, como corpos altamente desejáveis. Então, essa seria uma característica interessante, né? Essa contradição existente na nossa sociedade, que está dizendo para as pessoas, desejem esses corpos infantis, nesse processo de espetacularização dos corpos e da sexualidade. O segundo desdobramento desse conceito com o qual eu trabalho é a ideia de que este mundo considerado infantil está sendo colocado como objeto de sedução, como fetiche. Então, por exemplo, é muito comum você ver mulheres se fantasiando de crianças dentro desta ideia de uma infantilidade como sinônimo de ingenuidade e, portanto, como sinônimo de sedução. Então, a gente vive praticamente numa sociedade altamente pedófila. Então, eu analiso essas questões através das músicas, através das propagandas, através de vários artefatos culturais e, principalmente, nos últimos tempos, através dos jogos em sites voltados para as crianças, que é uma coisa absolutamente sem legislação aqui no Brasil. Então, esses jogos que são disponibilizados para as crianças nos sites, considerados sites infantis, eles apresentam inúmeras discriminações de gênero e apresentam também essa questão da pedofilização de uma forma muito gritante. E as pessoas não se dão conta disso muitas vezes. Por exemplo, na TV você tem propagandas que disponibilizam as meninas de forma cada vez mais erotizada. É como se houvesse uma espécie de adultização dessas meninas. O que acontece? As meninas estão aprendendo que elas só são importantes se forem desejáveis sexualmente. E eu acho isso muito grave. Eu acho que tem muitos outros aspectos que podem valorizar as mulheres e os homens também, que não só a partir dessa questão da sensualidade. Então, há um inúmero esforço da TV e de outros artefatos para erotizar essa criança. Por exemplo, qual é o sentido que a gente vê em criar lingerie para bebês com enchimento, para bebês femininos? Sutiãzinhos com enchimento. Qual é mesmo o sentido disso? O que nós, enquanto sociedade, estamos querendo e estamos produzindo para essas crianças, especialmente para as meninas? Se você percebe o comportamento de menininhas, cada vez mais cedo elas querem ser mulheres, quer dizer, a gente não tem mais aquela infância. Não estou aqui me referindo a uma ideia saudosista de infância, mas hoje existe um claro borramento de fronteiras entre infância, juventude e idade adulta. Todos querem ser jovens e parecer jovens. E esta juventude não é qualquer juventude, tem que ser uma juventude lisa, magra, altamente sensual, especialmente para as meninas e para as mulheres. Então, nós estamos aprendendo, ou estamos ensinando as menininhas que elas só valem alguma coisa
se elas tiverem um determinado tipo de corpo, se elas tiverem um determinado tipo de comportamento altamente sensual, altamente erotizado. Se a gente for passear aí nos shoppings, em qualquer lugar, a gente vai ver o quanto esse comportamento infantil ele está tomado dessas expectativas.